Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis, item 2, que pertence ao tópico Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Lembrando que o item 1 desse tópico nós vimos na semana passada, e era uma passagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, onde Jesus dizia, em resumo, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. A essência da mensagem dele nessa passagem é isso. E agora, no item 2, nós vamos passar a ver aqui o comentário de Kardec sobre essa passagem de Jesus, onde Kardec inicia dizendo: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho, põe em ação as forças da inteligência. Então vejam que interessante esse início de comentário de Kardec, pessoal, porque quando ele fala sobre progresso e trabalho, a gente imediatamente pode fazer uma associação dessas duas palavras, desses dois conceitos, com o título do capítulo, Porque o que é o trabalho? O trabalho é o buscai, É o nosso trabalho. Lembram da nossa mensagem de hoje? Aprimoremos, Aprimoremos significa o quê? Trabalhemos, Precisamos trabalhar, porque como vamos nos aprimorar sem trabalho sobre nós mesmos, Sem trabalho sobre o nosso mundo interior. Então, o trabalho é o buscai, O trabalho é a nossa parte, de pôr a nossa energia em movimento na direção do bem. E o progresso é o achareis. Ou seja, se nós nos movermos, se nós empenharmos nossa energia em nos aprimorarmos, fatalmente colheremos o fruto do progresso. Lembra da passagem de Jesus? Conhecereis a árvore pelo seu fruto. Então, o fruto do trabalho sobre nós mesmos, o fruto do trabalho de superação das nossas próprias imperfeições, é o progresso da luz, a ampliação da luz em nossos corações e em nossas mentes. E aí, Kardec segue dizendo, ainda no item 2, na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então vejam que primor, esse parágrafo de Kardec, como que ele descreve de uma maneira sucinta, clara e completa o processo de desenvolvimento da própria humanidade. Ele nos mostra aqui que o homem o homem no sentido de humanidade, nos seus primórdios, a humanidade nos seus primórdios, ela aplica toda a sua energia a buscar alimentos, a sobreviver. É só a gente ver aí, nos nossos livros de história, a descrição dos nossos antepassados pré-históricos. Quais eram as atividades dos nossos antepassados pré-históricos? O homem de Neandertal, por exemplo, era achar alimento, achar abrigo para se proteger das intempéries, reproduzir-se, e defender-se de seus inimigos. Não tinha espaço para cultivo da ciência, da filosofia, e muito menos ainda da espiritualidade. Com o tempo, ao longo de milhões de anos, conforme nos descreve a própria história, o homem foi transformando o seu meio ambiente, criando um pouco mais de conforto, e a partir daí foi podendo desenvolver um pouco mais atividades menos ligadas
à sobrevivência material e mais ligadas ao desenvolvimento da ciência e da filosofia, né? A gente percebe, inclusive, que já milhares de anos atrás, né, por exemplo, 2.500 anos atrás aqui no Ocidente, nós já tínhamos aqueles grandes filósofos gregos, né? Platão, Aristóteles, Pitágoras e outros, né? Que nos legaram aí joias, né, de pensamento que até hoje nos são úteis, inclusive no caminho espiritual, inclusive no caminho religioso, porque, né, iluminam muitas reflexões que a gente pode fazer com os ensinamentos, né, que esses grandes filósofos nos legaram, né? Mas aí Kardec esclarece aqui que aos poucos a humanidade vai caminhando, e depois dessa evolução intelectual, quer dizer, primeiro a da sobrevivência, né, dedicação total à sobrevivência, depois esse desenvolvimento intelectual e filosófico, e por fim o desenvolvimento moral, espiritual. Esse nós ainda estamos engateando, né? Nós temos muito progresso intelectual, tecnológico, inclusive, né? Hoje a nossa ciência gerou assim muito conforto para nós, né? A nossa vida está ficando mais longa, né? As pessoas hoje estão vivendo 70, 80, 90, até 100 anos, muitos até com saúde, né? Porque nós conseguimos tecnologia, né? Conseguimos desenvolver a medicina ao ponto de gerarmos mais conforto para nós. Mas moralmente ainda continuamos, né? Guerras, né? Preconceitos, racismo, né? Lutas entre etnias, né? Cada um apegado à sua forma de olhar para o mundo, querendo que a sua forma prevaleça sobre a dos demais, né? Não conseguimos estabelecer um sistema de cooperação efetiva entre os povos e as nações. Então, moralmente, a gente está engateando ainda. Mas a tendência é que nós passemos desse mundo civilizado para um mundo efetivamente espiritualizado. Esse é o próximo passo, né? Eu acredito, inclusive, que quando nós dermos este passo, nós entraremos nessa etapa que dentro da doutrina espírita é chamada de mundo de regeneração. É quando então nosso planeta Terra vai se transformar no mundo de regeneração. Porque imaginem vocês, um planeta espiritualizado, né? Um planeta que volte boa parte das suas energias, né? Uma humanidade que volte boa parte de suas energias para o crescimento espiritual, ela vai ser realmente um ambiente regenerativo, né? Por isso o planeta de regeneração, ou seja, um ambiente muito propício para que os espíritos acelerem bastante o seu processo de evolução espiritual, né? Então esse é o próximo passo que nós precisamos dar, né? Da civilização para a espiritualização. Está faltando espiritualidade no mundo. Tem muita ciência, muita tecnologia, muito cultivo do intelecto, mas o coração ainda está duro, né? O coração ainda não desenvolveu compaixão, não desenvolveu bondade amorosa, não desenvolveu equanimidade, né? E no item 2, Kardec segue comentando, mas bem pouca coisa imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Então, vejam, a gente, numa vida nossa, como essa agora, né? Nós, por exemplo, já estamos na idade madura, né? Já estamos, digamos assim, já passamos da metade da nossa vida, né? Mas nosso progresso, muitas vezes espiritual, é imperceptível numa existência, né? A não ser quando a gente, quando é um ser como, por exemplo, Francisco de Assis, né? Que quando surgiu um conflito em família, ele simplesmente, o pai queria que ele se dedicasse ao comércio e ele queria se dedicar à espiritualidade. Ele falou, não, eu não vou ficar. E o pai virou para ele e falou, não, mas fui eu que te dei tudo. Aí o que ele fez? Acho que vocês conhecem essa história. Tirou a roupa todinha e saiu pelado. Falou, não, você me deu, eu estou devolvendo e vou seguir o meu caminho, né? Muitas pessoas, para a mente ordinária, para a mente comum, isso pode parecer uma tremenda ingratidão filial, né? Mas para nós que já estamos refletindo sobre o caminho espiritual, isso é uma decisão corajosa, né? Por quê? Porque embora Francisco de Assis, como espírito evoluído que era, tivesse muita piedade filial, ele não colocava a família acima da espiritualidade, porque o espírito evoluído
a sua prioridade é o desenvolvimento da espiritualidade. Então, em vez dele se deixar aprisionar pela mente mais estreita de seu pai, ele deu um exemplo de libertação, né? Ele deu um exemplo de firmeza, dizendo, não vou deixar que a luz do meu espírito se extinga, apesar de todo o amor que tenho por minha família. Mas não posso ficar preso na mesma prisão de ignorância na qual eles estão. Então, ao fazer isso, ele inclusive legou para nós, não só para sua família, mas para nós, né, esse exemplo de que devemos ser firmes na decisão de colocar como prioridade absoluta de nossas vidas o progresso espiritual, né? Tudo aquilo que nos leve a estreitar a nossa mente deve ser rejeitado. Nós devemos renunciar a tudo que estreite a nossa mente e devemos abraçar e cultivar tudo aquilo que amplie, tudo aquilo que abra nossos horizontes para que a gente possa seguir caminhando cada vez com mais rapidez por essa estrada que conduz à felicidade genuína e à paz verdadeira, né? E aí Kardec segue seu comentário fazendo algumas perguntas, nos induzindo a uma reflexão. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a preexistência e a resistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo e de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Olha que descrição, que bela descrição, né, do progresso humano, né? Mas aqui Kardec ele desenvolve um raciocínio que lá no livro dos Espíritos, no capítulo 4, ele desenvolve com mais detalhes. Se vocês quiserem depois dar uma lida nesse capítulo, é muito interessante, que é a questão da reencarnação, né? Lá ele desenvolve um raciocínio ainda mais elaborado do que esse, que aqui está bem resumido, né? Mas aqui vocês vejam que ele já nos mostra que como que a gente poderia entender o progresso humano sem a pré-existência e a reexistência da alma. O que significa isso? Nós somos espíritos reencarnados, né? Nós estamos no planeta, mas não nascemos aqui pela primeira vez, né? Nós já estamos aqui já tivemos aqui por milhares e milhares de vezes, talvez milhões de vezes. Nós não sabemos nem quantas vezes. Não temos nem condição de matematicamente quantificar isso, né? Por quê? Porque a cada encarnação nós adquirimos novas luzes, nós adquirimos novos conhecimentos, nós ficamos mais experientes espiritualmente. E quando renascemos, trazemos essa bagagem conosco. Muitas pessoas argumentam assim, poxa, mas por que eu não me lembro das minhas vidas anteriores? Né? E os próprios espíritos nos explicam que nós não nos lembramos porque num planeta como o nosso, né, que é um planeta de provas e expiações, portanto um planeta ainda muito atrasado, nós carregamos nos nossos arquivos espirituais muitos equívocos, muitos erros, muitos males que nós causamos, né, no passado, e que se hoje nós nos lembrássemos deles, talvez eles despertassem em nós um sentimento de remorso e de culpa que nos paralisaria. Então, na verdade, é a misericórdia divina que nos faz esquecer dos fatos, né, que vivemos em existências passadas. Entretanto, ela nos permite ter acesso a tudo aquilo que já conquistamos. Porque a gente percebe isso, por exemplo, olhando crianças pequenininhas que já demonstram qualidades, características, habilidades completamente diferentes, né? Tem menininhos pequenininhos que nascem aí como gênios da música, já sabem tocar piano, já sabem, sei lá, fazer uma porção de coisa, mal sabem falar e já sabem fazer alguma coisa de maneira extraordinária, mostrando que aquilo que aprenderam no passado continua vivo no seu mundo interior, no presente, né? A mesma coisa também serve para os exemplos daqueles que, por exemplo, nascem com deficiência, né? Que nascem com síndrome de Down, né? Autistas, né? Ou que nascem com distúrbios psiquiátricos graves já desde
da mais tenra idade, né? De onde vem isso? Isso Kardec faz essa pergunta. De onde que vem essas coisas? Vem da pré-existência da alma, né? São as consequências daquilo que o espírito semeou no passado, tanto para o bem quanto para o mal. E a nossa função aqui na Terra, né, independentemente de qual seja o contexto no qual nós reencarnamos, é usar essa encarnação do modo mais eficiente possível para progredirmos espiritualmente. Não importa quais sejam as dificuldades ou facilidades que tenhamos. Facilidades ou dificuldades vieram ao nosso encontro para que nós as utilizemos em favor do nosso progresso espiritual e do progresso espiritual dos nossos semelhantes, né? Então, o raciocínio que Kardec desenvolve aqui é exatamente esse, né? Como que a gente poderia compreender a evolução da humanidade e dos seres humanos individualmente se não levássemos em consideração o princípio da reencarnação? Se a cada nova vida fosse uma alma nova nascendo, né? Uma alma que não teve nenhuma experiência passada. Isso é, do ponto de vista da visão espírita, completamente lógico, né? E não só espírita, né? Filosófica, né? Se a gente parar para pensar, a reencarnação, de fato, ela dá resposta a muitas coisas. Mas mais do que resposta, o que nós deveríamos gravar desse ensinamento é o consolo que ela traz para os nossos corações, né? Por quê? Porque nós sabemos que essa não é nem a primeira e nem a última oportunidade de progresso que vamos ter. E que se nessa existência não conseguirmos atingir alguns dos objetivos espirituais aos quais aspiramos, Deus vai renovar nossa oportunidade de crescimento. Teremos outras oportunidades, né? O que não significa que devamos deixar para depois, né, o trabalho do nosso progresso espiritual. Não, isso seria um erro, né? Não significa assim, tudo bem, vou ter outra chance, então vou aproveitar aqui um pouco, na próxima eu conserto algumas coisas que eu não quero consertar agora. Eu ouvi uma vez uma palestra na Comunhão Espírita, há muito, muito tempo atrás, mas que eu nunca me esqueci, que a palestrante disse, se você se lembra, aliás, se você já consegue perceber uma deficiência que você diz que vai deixar para outra encarnação para corrigir, é porque ela tem que ser corrigida agora, porque senão você não perceberia. Né? Nós temos uma série de coisas dentro de nós para as quais nós não estamos habilitados ainda a lidar, né? Nós não estamos habilitados a lidar com elas, que estão lá nos escaninhos do nosso inconsciente. E que nós nem simplesmente nem damos conta delas. Por quê? Porque a vida é um professor hábil. Não vai nos colocar desafios que nós não estejamos preparados para dar uma resposta, né? Desafios que nós não estejamos preparados para enfrentar, né? Então, voltando àquela palestrante, ela dizia isso, né? Se você já está dizendo aqui, não, essa imperfeição aqui eu vou deixar para a próxima vida, não. Se você percebeu, é porque já está na hora de corrigi-la. Então, eu acredito que aqui o que a gente poderia gravar hoje e levar em nossos corações para cultivarmos durante a semana é esse ensinamento, né? O que é que nós já estamos conseguindo ver em nós que precisa ser corrigido, para que a gente possa atender a esse chamado de Jesus, que é o título desse capítulo. Buscai. Precisamos buscar a solução daquilo que já enxergamos, que já vemos aqui. Aqui tem um problema, aqui eu tenho uma limitação, aqui eu não reajo bem, aqui eu me deixo levar pela raiva, aqui eu me deixo levar pelo apego, aqui eu me deixo levar pela carência. O que eu posso fazer para trabalhar sobre essas imperfeições, transformando-as, né, transmutando-as em sabedoria e luz, né? Esse é o grande ensinamento, né? Talvez a essência do ensinamento que nos está sendo trazido aqui. E eu não sei se vocês perceberam a conexão desse ensinamento com o que veio lá no início, né, na nossa mensagem. Aprimoremos. Não deixemos a luz do Espírito se extinguir, como disse Paulo, né? Não extingais o Espírito. Mantenhamos viva, acesa, né, essa chama da motivação de nos melhorarmos, né, da motivação de progredirmos, né, da motivação de trabalharmos intensamente para refinarmos o nosso mundo espiritual, para que, quando nós desencarnarmos, possamos dizer como Paulo disse, né, ao se despedir da vida física, né,
combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé.